Dessa aula, né? E desse primeiro episódio. Renda em dólar, a importância de patrimônio e para sua segurança. Primeiro porque a gente tem, todo mundo hoje em dia é global, essa é a verdade, no sentido que tem muitos custos, como você tem ali a economia mundial, não é? Muito interdependente, apesar desses movimentos aí de China e Rússia meio que se afastando dos Estados Unidos, de alguns países da Europa. Tem muita coisa sendo conectada e muita coisa sendo fabricada mundo afora. Então você tem praticamente os custos das coisas. Por exemplo, iPhone, computadores, equipamentos, assinaturas de streaming, coisas dessa natureza. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, e para a gente simplificar, é o seguinte. Quando a gente está falando em taxa de câmbio, taxa de câmbio é sempre, anota aí, uma moeda de um país em relação a outra. Então é uma avaliação relativa de uma coisa em relação a outra. Enquanto, por exemplo, a gente fala, o dólar está subindo no Brasil, o dólar. Dólar em relação ao quê? Por que eu falo dólar real? Porque eu estou falando o dólar americano em relação ao real. Então é uma comparação entre a moeda dos Estados Unidos em relação à moeda brasileira. E aí vem o pulo do gato para vocês, no longo prazo, na verdade no médio e longo prazo, não é? A taxa de câmbio ela vai refletir o quê? Anota aí, o desempenho das economias, uma em relação à outra. No caso do dólar real, você está falando da economia americana, que é a maior economia do mundo, em relação à economia brasileira. A gente vai ter um episódio que a gente vai se dedicar somente a avaliar o cenário macro, mas você já tem uma percepção do que? Economia americana mais diversificada em termos tecnológicos, não é? É mais poderosa, né? É a maior economia do mundo em relação à economia brasileira, que tem potencial, mas tem uma série de desafios. Então a taxa de câmbio no médio e longo prazo, ela reflete isso. Se a economia americana vai num passo superior àquela determinada economia, a moeda americana, então ela tende a ser mais forte que aquela moeda daquele país. Então a gente tem já uma tendência de desvalorização do real de médio e longo prazo quando a gente olha essa ótica. Quando a gente vai trazendo para horizontes de tempo menores, ou seja, não quero de vários anos, eu quero saber esse ano ou alguns meses, aí você tem uma série de métricas para você avaliar. Você vai avaliar lá, o Brasil está precisando de mais ou menos dólares, como é que está a situação interna brasileira em relação às contas públicas, ou seja, o governo está se endividando muito, as coisas estão arrumadas, estão desarranjadas, e em prazos menores de taxa de câmbio, você tem uma coisa chamada fluxo, que é simplesmente quanto de dólar está entrando e saindo naquele momento, isso é divulgado. Seu helicóptero chegou, os vizinhos aqui são chiques, pessoal. Os vizinhos aqui só andam de helicóptero. Aí os caras querem literalmente decolar e pousar quase na minha cabeça aqui. Mas tudo bem, né? O pessoal é chique, o pessoal não quer mais andar de carro. Mas tudo bem. Então, a taxa de câmbio, por que tem dólares? É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Olha, eu vou pagar uma renda para vocês daqui 10 anos. Vocês querem receber em reais ou dólares? Você vai até pensar, será que vai existir o real daqui a 10 anos? Não sei, né? O Brasil, uma moeda emergente e tal, e do dólar? Prefiro dólares ou reais? Então, você ao longo do tempo fazendo isso, garantindo essa renda em dólares, essa gaveta em dólares, você está dando, além de uma diversificação geográfica, você está dando uma estabilidade de longo prazo ao seu portfólio, a uma moeda forte do sistema financeiro mundial. E por que essa moeda ela é forte? Além da economia americana, olha lá, mais um. Além da economia americana, eu vou falar uma coisa muito legal para vocês, muito importante. Porque a gente fala muito de conhecimento de base, a gente está indo lá do início, mas agora, coisa que poucas pessoas entendem, pessoal. Você tem no mundo, tá? Os países, eles estão comprando e vendendo coisas entre si, que é as tais exportações, quando você vem, o país está vendendo, importações quando ele está comprando. Então você tem um comércio internacional. Dentro desse comércio internacional, a moeda mais aceita é o quê? São os dólares. Mas aí,
vem aí o pulo do gato, que as pessoas confundem e acham que só se resume a isso o sistema financeiro mundial. Mas não! O sistema financeiro mundial, ele é muito mais do que lastreado em transações comerciais, que são essas que eu descrevi, em dívida. Dívida, anota aí, o sistema financeiro mundial, o alicerce dele não é somente transações comerciais, são dívidas. São governos emitindo dívidas, são empresas emitindo dívidas, e adivinha que moeda que essas dívidas, na maior parte, elas são denominadas, ou seja, eles estão emitindo dívida do quê? Em dólares. Você tem países emitindo dívida em dólares, inclusive, por exemplo, o Brasil, você tem empresas captando recursos em dólares, então a maior parte das dívidas do planeta Terra estão denominadas em dólares. E qual o único país do mundo que pode imprimir dólares? Estados Unidos. Tem empresas de países emergentes, europeus, elas não têm como criar dólares do nada. Governos de outros países não têm como criar dólares do nada. Então, por isso que quando tem até um momento de tensão no mundo, que a gente chama de aversão ao risco, fica todo mundo com medo, querendo correr para chamar disposições mais defensivas, ou seja, opa, vou vender o que é arriscado e vou ficar naquilo que é, né, o arroz com feijão ali, mais conservador. Com a maior parte das dívidas do planeta Terra sendo emitidas em dólares, você tem uma corrida por dólares. Então, quando você olha o volume de dólares que tem no mundo lá, que já foi criado, emitido e blá blá blá, mas você olha o volume de dívidas que o mundo emitiu em dólares, é muito superior. Então, nesse momento, você gera até uma certa, por incrível que pareça, escassez de dólares. Tamanha montanha de dívida que foi criada no mundo, denominadas em dólares. Então, o pulo do gato para entender a força do dólar no mundo ainda é justamente essa. Além do comércio internacional, você ter a maior parte das dívidas denominadas em dólares. Então esse sistema financeiro, a base dele na verdade é crédito. A base dele é dívida. Então na hora que corre todo mundo para, opa, eu vou comprar uns dólares aqui, porque se eu tiver que pagar antecipadamente minha dívida, acontecer alguma coisa, sai. Por isso que o dólar ele tem esses movimentos de valorização frente às principais moedas no momento que a coisa pega. Então é surreal, mesmo com gastança do governo americano, mesmo com o Banco Central americano botando a impressora para girar, você tem do outro lado outros países também imprimindo dinheiro loucamente, dentre eles o próprio Brasil, e você tem essa estrutura que ainda está criada com uma montanha de dívida em dólar. Então o dólar tem muita força, ele é a reserva de valor do sistema financeiro mundial tradicional. Depois a gente pode discutir em outro episódio as alternativas para esse sistema financeiro tradicional, como por exemplo o Bitcoin. Mas no mundo tradicional, esse mundo, a reserva de valor, o dólar. O que você tem? Por exemplo, o pessoal está perguntando sobre a moeda única brasileira. Moeda única brasileira é você criar uma moeda comum tanto para a Argentina e para o Brasil. Você tem um argumento de que vai facilitar as trocas comerciais, que aí você não vai precisar de dólares, vai reduzir a vulnerabilidade. Então calma lá. Primeiro lugar, a gente tem que pensar que o sistema financeiro mundial, a base dele, o alicerce é crédito, é dívida. Será que todo mundo vai querer comprar títulos de dívida emitidos nessa moeda, sei lá, moeda Hermano Brazuca, sei lá o nome que vai ter? Você botaria seu dinheiro na moeda Hermano Brazuca? Opa, calma. Você avaliar os fundamentos. Outro, se a gente for só pelo lado das transações comerciais, você, importador, exportador, sabendo que a moeda principal, reserva de valor do sistema financeiro tradicional, o dólar, estão te forçando a receber na moeda Hermano Brazuca, você ia aceitar ou você ia, no mínimo, exigir um prêmio? Ou seja, por exemplo, o negócio, o equivalente seria $100 o produto. Eu falo, maluco, você quer me pagar nessa moeda? É $200. Que eu quero ter uma margem de segurança para ver se eu consigo. Outro ponto, de moedas. A gente tem que avaliar se as moedas são conversíveis internacionalmente. O que é moeda conversível internacionalmente? É uma moeda que você consegue trocar ela facilmente
no mercado internacional. O real é conversível? O peso argentino é conversível? O dólar é conversível? Você troca o dólar por euro, por ien e vice-versa. Então as pessoas não entendem esse tal risco de conversibilidade que essa moeda poderia ter também. O pessoal poderia exigir prêmios, ou seja, cobrar mais caro as coisas, encarecer tudo. E outro ponto também que me preocupa é simplesmente que você tem alguns trabalhos acadêmicos que foram feitos, pesquisas, até com a própria experiência da moeda única europeia, que demorou um bom tempo para ser estabelecida, aí a gente está falando de décadas para caminhar para isso, que é simplesmente redução das transações comerciais. Você fala, pô, o governo está me obrigando a receber a moeda Hermano Brazuca. Pô, eu não vou vender mais para esses caras não, maluco. Eu vou vender, sei lá, vou vender pro cara do Vietnã, não sei o que, não quero saber mais. Não quero me envolver, não quero me arriscar nesse comércio local aqui, regional. Vou vender lá pro, sei lá, vender para a Terra do Dragão, vou vender para Vietnã. Então, respondendo então essa pergunta, a gente pode falar com mais detalhes, mas só, você vê como em economia e investimentos, faça as perguntas mais óbvias, mais certas, não é? Então, que as respostas elas vão vindo. Então a gente tem o dólar e a importância disso. Então, imagine então, você vai querer ficar recebendo só em reais, risco de conversibilidade, risco de literalmente a moeda pode deixar de existir, que chama reforma monetária. A gente já teve várias reformas monetárias no Brasil, a gente não pode desprezar isso, gente. Moeda de um país emergente. Não, eu quero dar uma certa estabilidade, um punch que me garanta no mínimo o quê? Um poder de compra global. Então, eu quero ter uma renda em dólares. Eu quero que fique pingando em dólares. Não interessa a taxa de câmbio no meu país. Não interessa. O que interessa para mim, justamente, é eu ter a maior previsibilidade e saber que eu estou recebendo a reserva de valor do sistema financeiro tradicional ali e pronto. Obviamente, você pode também diversificar para outras moedas fortes com o tempo. Pode, tem maneiras de você fazer isso e analisar isso, não é o caso desse episódio, mas momentos para eu ter um pouco mais de euro, um momento para eu ter determinada moeda também forte. Então, primeiro entender as distinções disso, de moedas de países desenvolvidos e moedas de países emergentes e os riscos disso. Tá vendo como o conhecimento de base, ele faz a gente perguntar e questionar as coisas para entender melhor os riscos? Não precisa ficar fazendo conta, não precisa de modelo matemático, não precisa de fazer nada disso, não é? Uma das formas, então, de você desenvolver uma renda em dólares, você pode fazer via renda fixa, você ter lá sua carteira lá de renda fixa internacional, ou você pode ter, que eu gosto particularmente bastante, com esse horizonte mais de médio e longo prazo, e que deu uma grande sopa, ainda tem muita coisa dando sopa, que são os REITs, não é? O que são os REITs? São empresas que investem em imóveis e que são negociadas em bolsas. É tipo uma espécie de fundo imobiliário lá do mercado internacional. Tem os REITs dos Estados Unidos, tem da Europa, tem da Ásia. Vamos falar dos Estados Unidos, não é? Eles distribuem também os dividendos obrigatórios ali, normalmente trimestralmente, vai pingando. Tem tributação? Tem tributação, mas no Brasil, por exemplo, menor diversificação do fundo imobiliário, está em real, que é uma moeda não conversível, e infelizmente segura na cadeira que é muito difícil a gente não ver uma tributação de dividendos no Brasil em breve. É muito difícil, infelizmente. Pra vocês terem uma ideia, qual que foi a origem dos REITs nos Estados Unidos? Eles nascem em 1960, ou seja, já tem um bom histórico. Eu lembro que fundo imobiliário no Brasil, quando eu fazia palestra no circuito da Expo Money, que era a maior feira da América Latina de educação financeira, era 2010, 11, eu falava que o fundo imobiliário ia ser tão popular quanto ações e o pessoal dava risada. Porque ainda estava engatinhando, isso em 2010, não faz o quê? 12 anos? Não faz muito tempo. O REITs a gente está falando de 1960, quando ele é lançado para quê? Para que os americanos, as famílias americanas, participassem dos lucros do mercado imobiliário. E aí, você tem vários tipos. Você tem de escritórios, que aí aluga escritórios. O bom desses de escritórios,
Agora que a gente teve a pandemia, tem esse debate de vai ter trabalho híbrido ou não, mas as pessoas estão voltando aos escritórios, são contratos longos de 5 a 10 anos, mas tem que ver quem é o inquilino, quem está por trás da gestão desse REIT. REITs industriais, que aí os caras estão alugando galpão logístico, armazém, fábrica, tem de data center, tem REITs de hotel. Hotel sofreu pra caramba na pandemia, hotéis e resorts, não é? Que é muito volátil, por exemplo, é um mercado muito volátil. Primeiro por conta dessas questões aí da pandemia, e normalmente já era volátil também, porque tem altos e baixos. Às vezes a economia mundial tá indo bem, a galera tá lá com os filhos, de boia na piscina, dando risada. Tem outros momentos que a primeira coisa que o cara vai fazer é cortar essas viagens para os REITs. Se tem simplesmente os residenciais que eles querem comprar, eles querem construir ou adquirir prédios e alugar para as pessoas. Então, enfim, tem os de saúde, tem os de infraestrutura aí, por exemplo, antenas para 5G. É um mundo de coisas, assim, é muito interessante você analisar muito e você ser sócio desses imóveis e também participar da renda, né, que é gerada por esses imóveis. E os REITs, como você teve esse movimento de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, muitos aí caíram de preço. E por que cair de preço? Para quem sabe o que está fazendo e é uma coisa boa. Se você tem algo que é bom e tem fundamento e está caindo de preço, você consegue comprar mais cotas. Com mais cotas você recebe mais renda. Pinga mais renda na sua conta. Você compra mais cotas. Com mais cotas você recebe mais renda. Então esses momentos de crise, eles permitem que você acumule numa velocidade maior as cotas, ou seja, acelere esse processo dos juros compostos para receber renda. O pessoal botou de presídio, condomínio, tem de estruturas que estão montando dessa nova indústria de cannabis também, que é uma indústria que tem uma certa volatilidade, é um pouquinho mais apimentada, mas extremamente promissora, eucaliptos. E o pessoal perguntando onde conseguir os dados fundamentalistas. Tem muita coisa na internet à disposição, posso fazer até um levantamento depois principalmente sites que são gratuitos, não é? Para vocês. Mas assim, é uma riqueza estudar e analisar REITs. Tem também as próprias ferramentas para você avaliar as métricas, não é? Coisas que... E aí você está lá. Então, por exemplo, outra coisa de ouro que eu vou fazer para vocês que estão ao vivo aqui dedicando amanhã comigo. Olha só que interessante. Na última estagflação é o que a gente está vivendo, que é momentos que a economia tem quedas e a gente também tem momentos que a economia tem uma alta da inflação. Depois a inflação melhora, mas a economia está em queda. Estagflação. Momentos de baixo crescimento, recessão e grandes ondas inflacionárias. A última lá dos anos 70 e 80, nos Estados Unidos, como é que os imóveis se comportaram? Porque afinal o imóvel é ativo real. Na primeira onda inflacionária da estagflação, a inflação disparou e o Banco Central americano ficou lá meio demorando um tempo e tal para reagir, aí ele sobe os juros. Quando ele subiu os juros, ele afetou o mercado e no primeiro momento ele afeta o preço dos imóveis e inclusive também o preço dos REITs. Foi um momento para o quê? Acumular cotas, comprar, quem já tinha fluxo de caixa de outras coisas foi deitando e enrolando, quem já tinha REITs também, eles caíram de preço, mas continuaram pagando ali seus dividendos, ali a parte da renda dos aluguéis, você foi comprando mais cotas. Olha que interessante, na próxima onda inflacionária, ou seja, na segunda onda inflacionária, a percepção das pessoas de ativo real mais do que multiplicou na cabeça delas. Então, mesmo com o Banco Central subindo a taxa de juros no segundo momento, o preço dos imóveis subiu junto com a taxa de juros. O pessoal falou, não quero saber. Teve uma primeira onda inflacionária no mundo, melhorou e depois está vindo outra, não quero nem saber. Ativos reais. Então, os imóveis dispararam. Então, a melhor janela foi justamente essa. O pessoal perguntando também muito de avaliação, não é? Na Convex, a gente tem o nosso relatório trimestral de imóveis, que inclui também recomendações de REITs, não é? E lá, quando a gente compara quanto que está a nossa carteira desde o início versus o benchmark, a gente está com uma grande folga, mas assim, eu não estou focado nem em performance agora, eu estou alucinado para o quê, pessoal? Acumular cotas. Acumular cotas. Para quê? É o momento de acelerar essa acumulação de cotas para
antecipar esse fenômeno dos juros compostos para os assinantes. Então, os assinantes, o tempo, a curva que seria muito mais longa para eles adquirirem determinado número de cotas que proporcionasse uma renda em dólares significativa, agora está mais acelerado. E ainda mais que a gente vai ver no episódio de cenário macro, de que está vindo aí mais uma onda inflacionária. Então, é assim, uma oportunidade única, né? Que acontece poucas vezes na vida. E o pessoal já está recebendo, já está pingando ali, renda em dólares ali, e o pessoal, mas a ordem, a recomendação é reinveste, compra mais cotas, para você formar. Então imagina que privilégio você daqui a uns anos, você ter lá seu portfólio montado de uma forma que você tem todo trimestre caindo uma quantidade razoável ou muito significativa, dependendo de como você consegue acelerar esses aportes de renda em dólares, e você podendo investir em outras coisas ou desfrutar disso e mais. Veio uma crise e derrubou preços da bolsa. A gente vai ver quando a gente vê percentual meta e rebalanceamento de portfólio, como é que a gente faz? Você vai lá comprando barato, mas assim, só compra coisas que têm fundamento. O que quebra o investidor, o que estraga tudo e que também faz a minha reflexão, que é a seguinte, que eu estava pensando e até falando com a Tatá, você não vê uma passagem de conhecimento, de investimento, de geração para geração. Por exemplo, se fosse real isso, como é que as pessoas ainda não percebem o risco de conversibilidade no Brasil? Era para ouvir histórias do avô falando das maxi desvalorizações da moeda brasileira. Era para ter histórias do avô, do pai falando de hiperinflação no Brasil, de confisco, de coisas que aconteceram, de especulações na bolsa, de comprar empresas especulativas da hype do momento e falando, não neto, não filho, você só investe em fundamentos, é isso quando volta, você não fica só no Brasil, você tem que diversificar. Então, me espanta isso, em algum momento se perde. Se perde por quê? Por causa desses traumas. O cara vai lá, compra coisas que não tem fundamento, aquilo cai, não volta de preço, o cara pega uma raiva eterna do mercado acionário, o cara pega uma raiva eterna da renda fixa, o cara pega uma raiva eterna dos imóveis. Então, isso é um tema muito importante. E o motivo também de fazer essas lives, e dedicar esses 6 encontros, 6:30 da manhã, na hora do meu café da manhã, justamente é para que vocês também repassem isso para próximas gerações. Que vocês saibam os conceitos redondos na cabeça. O que eu estou fazendo quando eu estou investindo numa ação? O que eu estou fazendo quando eu estou investindo em renda fixa? O que eu estou fazendo quando eu estou investindo em imóveis? Por que o dólar é tão forte no sistema financeiro tradicional? Por que é importante eu ter essa renda em dólares? O que são os REITs? Como é que eles funcionam? Onde eu busco informações sobre isso? Então, e o Brasil se prepare, a gente vai falar mais do cenário macro, mas se prepare, infelizmente, que independente de qualquer governo, iam pesar a mão em aumento de carga tributária. Iam pesar a mão na nossa cabeça e vão pesar a mão na nossa cabeça, então a gente tem que se proteger com isso. E mais, eu não estou falando de investimentos como um atalho exclusivo. A gente vai ter um episódio só sobre carreira, só sobre empreendedorismo.